Olá, pessoal. Eu sou a Rosângela. Eu, junto com o Marcelo, nós vamos falar agora de crédito referente ao mês de janeiro de 2021. Eu fico aqui responsável pela construção no mercado de capitais e vou falar aqui como foram as emissões nesse mês. Aqui no primeiro slide, nós temos as emissões das debêntures, que tem um perfil de título de longo prazo. No mês de janeiro apresentou aí uma queda em torno de 37% comparado com o mês de janeiro de 2020. As emissões foram todos de 10 setores. Os destaques, né, foi o comércio e atacadista varejista, representando em torno de 30% das emissões totais, sendo a maior concentração aí da empresa Magazine Luiza. Em seguinte, nós temos o setor de energia elétrica, representando em torno de 18%. Em terceiro lugar, máquinas e equipamentos com 15% do total. As emissões de janeiro sofreram aí um recuo de 86% comparado com as emissões que foram feitas em dezembro de 2020. No segundo slide, pode passar para o segundo slide? Pronto. No segundo slide, nós temos aí as emissões de ações. Nós tivemos aí ao todo 3 setores apenas, mas o que teve maior impacto aí foi o setor de energia elétrica, com 47% do total. Em segundo lugar, nós ficamos com o setor financeiro, que teve aí o total de 44%, e em último, o setor de TI e telecomunicações, com um pouco mais de 8%. A principal emissora aí para emissão de ações foi a empresa Light SA. A empresa Light é uma empresa privada que faz distribuição de energia no Rio de Janeiro. Essa empresa recentemente anunciou aí um reajuste no preço dos seus serviços, que foram quase 5% para pessoa física, em torno de 12% para pessoa jurídica, para as indústrias, e isso foi agora nesse mês de março. Esse aumento aí teria sido aí, motivado pela desvalorização do real, né, porque eles trabalham com a hidrelétrica de Itaipu, que parte dela é negociada com a moeda americana. Então, também teve as questões climáticas que, para produzir a energia, né, na parte hidrelétrica, devido à falta de chuva, acabou encarecendo também a produção. Aí, no total, né, nas emissões de janeiro, sofreram também uma queda em torno de 71%, né, comparado com dezembro de 2020, mas também se comparado com o ano anterior, né, no mesmo mês do ano anterior, nós temos um aumento aí bastante significativo de em torno de 370% a mais, né. Esse aumento, ele mostra aí uma alteração aí no perfil da economia, a redução da Selic, né, nesse período aí. Os investidores acabaram migrando, né, da parte de renda fixa para renda variável, então eles estão assumindo um risco um pouco maior, né, em busca de retornos melhores. E um outro ponto que eu queria destacar também da representatividade das emissões foi o setor de energia elétrica, no sentido geral, que, sobretudo, aí também a energia eólica, né, que está com grande potencial para expansão, né, eu comentei aqui da Light, que ela é de energia hidrelétrica, mas nós tivemos a Ecoenergia, né, que ela começou agora com as suas emissões. Ela já estava com um projeto aí no ano passado, que foi concluído, que foi o projeto Serra do Mel, aí no Rio Grande do Norte, e agora está começando a fazer a captação de recursos via debêntures para fazer a aceleração aí da segunda fase desse projeto. Então, é basicamente isso, né, do mercado de capitais. Assim, só para concluir, né, eu acredito que foi o setor de ações, né, que teve essa representatividade maior, tendo esse aumento aí tão significativo comparado com o mesmo mês do ano passado, ano de 2020. Você pode falar, Marcelo? Obrigado, Rosa. Boa noite, meu nome é Marcelo. Eu vou dar sequência aqui, a gente vai falar sobre outros créditos do Sistema Financeiro Nacional e a gente vai trazer um estudo novo de endividamento, né?
Então, nesse primeiro quadro geral que a gente costuma olhar e analisar, ele traz os principais indicadores divulgados e valores se referindo ao mês de janeiro de 2021 já. E a gente começa, talvez, a perceber os primeiros efeitos aí do final dos programas de incentivo que a gente teve no ano após a pandemia, no ano de 2020, né? Então, a carteira de crédito, ela se manteve estável, com 4 trilhões aí no estoque total, né? Um destaque importante que ocorreu aqui, né, no mês de janeiro foi um recuo aí das concessões dos créditos de quase 28%. Esse comportamento de queda no mês de janeiro, a gente verifica que tem um efeito sazonal. Normalmente é observado esse tipo de queda, por exemplo, em 2020 foi 20% de queda, em 2019 quase 17%, porém há uma queda um pouco maior do que nos anos anteriores. Isso pode ser já um dos primeiros efeitos do fim dos programas, né? A inadimplência manteve-se estável também, e outro efeito que mais significativo foi do spread bancário, que aumentou 1,30 pontos percentuais aí, quando no ano passado a gente verificou uma queda de 3,30 pontos percentuais, né? Então, você vê que tanto nos programas de recursos livres quanto nos direcionados, não foi bem no mês de janeiro, né? Eu acho que pode passar o próximo slide, Cássio, por favor. Esse é o quadro que dá sequência, né? Como a gente vê uma estabilização ali na faixa dos 54% do crédito total em relação ao PIB, né? E a relação que a gente mostra dos recursos direcionados, tendo a pequena e média empresa, depois dos programas, tendo um crescimento significativo. O que cabe comentar que ocorreu após o fechamento da redação aqui do boletim foi que o Senado aprovou o PRONAMP, que foi aquele programa que impulsionou o crédito aí ao longo de 2020, né, o crédito direcionado, que teve um crescimento de 23% no ano de 2020, o Senado, através do projeto de lei 5.575, ele transformou o PRONAMP como uma política oficial de crédito, né, com um custo mais caro, de até Selic mais 6, do que foi durante o ano de 2020, que era até Selic mais 1,25, tá? E o outro dado importante é que a partir desse mês de março, começaria a vencer os primeiros pagamentos dos empréstimos que foram tomados pelo PRONAMP. O governo autorizou que os bancos pudessem prorrogar esses pagamentos por mais 3 meses, né? Então, que você tinha uma carência de 8 meses, ele foi para 11 meses, né? Agora eu pediria para o Cássio passar para o último slide, que a gente vai tratar de uma informação que a gente está trazendo a partir de agora, nova, que a gente vai começar a acompanhar o endividamento geral, porque todo o comportamento da inadimplência ao longo de 2020, que foi até de queda, quando o natural seria de uma elevação em função da crise da pandemia, ele foi, de certa forma, ele foi artificial, né? Porque tanto da parte dos bancos que prorrogaram a carteira, alguns casos das carteiras de crédito, quanto em função dos programas, né? Então, a partir de agora, a gente vai começar a trazer essa informação aqui para vocês.
No primeiro quadro é a carteira de crédito, que com atraso entre 15 e 20 dias. Esses dois dados eles são fornecidos pelo Banco Central, e nesse caso aqui, até a última posição que a gente tinha quando fez o fechamento da redação foi em janeiro de 21, né? E a gente pegou, a partir de janeiro de 2015, que foi quando começou a primeira grande queda do PIB, então, para ver se há alguma similaridade. Então, a gente pode notar que, a partir de abril ali, de 20, com a pandemia já instaurada, há uma queda ao longo do ano, né, do atraso na carteira de crédito, pelas razões que a gente já comentou. E só que agora há uma ligeira, parece que começa a haver um pequeno crescimento ali, tanto na carteira total, quanto nas carteiras de pessoa física, né, que você está em 4,27, está caminhando para ir para um patamar aí que era pré-pandemia, quanto na carteira de pessoa jurídica ali, que é a linha laranja, né, que também ela mostra um ligeiro crescimento. O segundo quadro, ele tem dados mais defasados, de meados de novembro, mas ele também é interessante, né? Porque são duas informações, uma do endividamento total das famílias e outra do comprometimento. O que isso quer dizer, né? O endividamento, ambas as curvas, elas se relacionam com a massa salarial, que inclui o total dos rendimentos de trabalho, benefícios previdenciários e proteção e programas de proteção social, né? Então, o endividamento total, ele pega o total das dívidas do mês de referência, né? Então, a gente pode perceber que, mesmo tendo os dados defasados de novembro, a gente já está ultrapassou o total do endividamento que a gente tinha em janeiro de 2015. Ao longo do ano de 2020, tem tido um crescimento significativo, e hoje a gente está em 55% do endividamento total. A linha em azul, ela vai mostrar o comprometimento. O que seria isso? É o total de pagamento de juros e amortizações sobre a massa salarial também, né, ampliada, só que com pequena diferença em relação ao prazo, mas a ideia é essa. E é o mesmo comportamento, né? A gente está vendo que ao longo aí do ano de 2020 há um crescimento, já passou o início de janeiro de 20, né? Então, e isso é um sinalizador, sobretudo com o agravamento da crise agora, com uma segunda onda muito pesada relativo ao Covid. Então, para finalizar, o governo, no final de 2020, não renovou os programas aqui que vinham fazendo, e o estado de emergência, né? Isso provavelmente para negociar novas bases nesse ano, né? E uma política deliberada do governo, e que só que com o agravamento da pandemia, essa aposta do atual governo Bolsonaro pode trazer consequências, aprofundar a crise, que já os primeiros sinais se avizinham aí, como a gente viu nos outros tópicos tratados pelos colegas aí. Então, com isso, a gente encerra o tópico de crédito. Obrigado aí, boa noite.